Hoje, no Mistérios da Mente, vamos mergulhar em um tema que, apesar de raro, desperta grande curiosidade e intriga até os mais experientes profissionais da saúde. A Síndrome de Munchausen é um distúrbio psicológico em que o paciente cria ou exagera doenças deliberadamente, o que motiva alguém a simular ou até provocar doenças em si mesmo ou em outros. Como os especialistas identificam e lidam com casos tão complexos? Vamos explorar esse comportamento intrigante e ouvir os especialistas, Dr. Felipe Becker e Dr. Elde Lobo, que irão nos ajudar a desvendar os mistérios por trás dessa condição. A síndrome de Munchausen ela é considerada um transtorno factício, né? Então, seria algo em que o indivíduo produz sintomas, produz um quadro em si, né? Relata ter queixas recorrentes e muitas vezes inespecíficas, e com o intuito de gradativamente ter algum ganho, seja, por incrível que pareça, como se fosse atenção de cuidados dos serviços de saúde, e aí vai tendo um conteúdo de pensamento ampliado, catastrófico, com relação a ter uma doença e não está sendo identificada, e com isso o paciente vai buscando cada vez mais o atendimento médico, hospitalar, e cobrando dos serviços que faça exames, muitas vezes acaba se expondo a múltiplas cirurgias, exames invasivos que sem indicação clínica, né? E são pacientes que acabam produzindo uma demanda muito grande, que gradativamente a equipe de saúde, né, que atende o paciente vai se dando conta, vai percebendo que tem alguma coisa distinta ali e que não tem sentido, teoricamente, mas se torna em função disso, né? O paciente acaba tendo ganho secundário, muitas vezes aí cronificando ou agravando a situação, e muitas vezes está relacionado a transtornos de personalidade, em que o paciente acaba tendo ganho secundário com isso, com o tempo, né? Então, pode ter afastamento, né, pelo INSS, pode ter, né, às vezes a gente vê demonstração em mídia social de que precisa ajuda, vaquinha para ganhar as coisas, né, para conseguir pagar um tratamento X. Então, a Munchausen, por si só, é ligada, em geral, a uma pessoa adulta que acaba produzindo isso para ela mesma, né? Basicamente é isso, é uma pessoa que vai tendo sintomas físicos aparentes, decorrente de uma estrutura abalada psiquicamente, e dentro disso ela vai tendo né, vai tentando, através do que vai sentindo, entender do que se trata e buscar tratamentos recorrentes, e como não tem uma coerência ou não tem sentido, né, clinicamente não tem evidência, pode passar por várias investigações, por exames e, enfim, até cirurgias sem indicação, a pessoa acaba não sendo compreendida de certa forma, né? Porque na consciência dela, né, aquilo é real, aquilo está acontecendo e ela não está sendo compreendida. Então, são pessoas que vão buscar vários locais de atendimento, vários locais de saúde, porque ela vai entendendo também que não é um local bom o suficiente para ela, porque não está sendo identificado. A síndrome de Munchausen é quando uma pessoa, de maneira planejada, desejada e com o objetivo de ganhar atenção, ela relata, descreve, exagera ou cria sintomas a ponto de procurar uma assistência médica, algumas vezes chegando ao extremo de até causar lesões em si, sangramentos, mudança da temperatura, para que possa ser acolhida num serviço de saúde. O diagnóstico ele é bem complexo, né? Porque são pessoas, muitas vezes, né, poliqueixosas, que passam por uma avaliação detalhada, inicialmente quando a situação não é tão grave, né? Essa investigação é feita, aprofundada, se fazem, né, vários exames ali e, por incrível que pareça, por exemplo, passa por uma internação, aquele acolhimento, aquele cuidado que o paciente está recebendo numa internação, de certa forma, abaixa a questão psicossomática, né, a questão psíquica,
e aí o paciente tem alguma melhora e passou por aquilo tudo, né? Então, muitas vezes passa batido, né? Não, o diagnóstico acaba sendo gradativamente sendo feito quando o serviço de saúde percebe que está tendo recorrentes internações ou recorrentes vindas ao pronto-socorro, né, com queixas aleatórias e que não tem conexão, muitas vezes, uma com a outra, né? E sempre com uma produção grande, né? Uma pessoa que não se sente compreendida, entendida, né? E ela vai ficando até gradativamente um tanto persecutória com serviços de saúde, porque ela percebe que, pô, não, eu tô sentindo um monte de coisa, mas ninguém tá achando a causa disso, ninguém tá, né, ou tão duvidando de mim, então a gente percebe que acaba tendo também gradativamente uma abordagem que a gente vê que pode agravar isso, né? Muitas vezes se deixa de lado um atendimento psicológico, um apoio psiquiátrico, né, às vezes na internação mesmo, para passar nessas situações, né, que já se passou uma investigação completa, já ficou claro ali que não tem queixas, não tem sintomatologia clínica que justifique aquilo tudo, mas que de fundo ansioso e emocional, né, de acordo com o histórico da paciente, isso pode acontecer, isso é possível da mente, né, das emoções, dos sentimentos, da ansiedade, da insegurança que a pessoa possa estar vivenciando, da estrutura dela, ela possa produzir sintomas físicos, né, mas de origem psíquica, que não vão ter alterações clínicas, né? As características da síndrome de Munchausen incluem pessoas que precisam, necessitam e buscam atenção exagerada por parte dos familiares, amigos, colegas de trabalho e que, por desgastes nessas relações, já não conseguem mais ter apoio. E daí percebem que no sistema de saúde, obrigatoriamente, aquilo que queixarem, aquilo que relatarem de sofrimento, aquilo que colocarem como necessidade de ajuda, obrigatoriamente vai precisar ser acolhido, investigado e, se for possível, tratado. São pessoas que, caracteristicamente, algumas vezes, além de fazerem estes relatos direcionados a si mesmos, também pode fazer a um determinado familiar, como por exemplo, aos filhos, de modo a buscar uma assistência, avaliação, suporte para queixas que essa própria criança não confirma ou descreve de um modo muito menos grave ou até que em avaliações isoladas do familiar causador de Munchausen, relata que foi orientado a dizer de um sintoma que na verdade não existe. Então as características de Munchausen consistem em busca repetida por assistência para sintomas, queixas e sofrimentos que efetivamente não existem e que está plenamente ciente que aquilo não existe, mas que o modo de obter atenção é nos serviços de saúde. Agora que já exploramos o comportamento da síndrome de Munchausen, vamos adentrar em um tema ainda mais perturbador, o Munchausen por procuração. Nessa variação, a pessoa induz ou exagera doenças em terceiros, muitas vezes em crianças ou pessoas vulneráveis, sob seus cuidados, o que leva alguém a colocar a saúde e a vida de outro em risco, buscando atenção e simpatia através do sofrimento alheio. Quais são os sinais de alerta e como os profissionais de saúde conseguem identificar esse tipo de abuso disfarçado? É um cenário delicado e complexo. A síndrome de Munchausen por procuração está dentro dos transtornos factícios, né, da Munchausen. A diferença é que é por procuração, né, então seria uma invenção, né, uma mentira, é o que se tem, muita gente tem essa visão, né, que seria uma mentira direcionada a um terceiro, então normalmente é o cuidador que enxerga ou produz sintomas ou nomeia sintomas em quem está sendo cuidado, né, normalmente mãe e filho, né, então o termo procuração é nesse sentido. A explicação é possivelmente com os ganhos que o Munchausen, que a gente comentou, já teriam,
mas eles estão direcionados principalmente porque a mãe, o que é mais comum, né, a mãe com filho, né, a mãe começa, né, a vida de mãe cuidando do filho, então essa relação, a parte da estrutura emocional da mãe, a partir do momento que o filho nasce, essa estrutura vai se dando dessa forma para qualquer mãe, né, que é uma criança que depende 100% dela, então uma parte disso ela vai se organizando dessa forma através dos cuidados com o filho. Só que o que pouco se pensa é que muitas vezes a estrutura emocional da mãe, no histórico dela, né, ela pode ter tido uma dificuldade muito grande de relação com a própria mãe. O modo de lidar com a relação, por exemplo, se ela tem uma filha menina, isso tende a repetir essa relação, né, de alguma forma, essa dificuldade de lidar com o afeto e com as emoções que ela teve com a própria mãe, isso possivelmente se repetir com a própria filha. Nesses casos, onde aparecem muitas vezes que é algo que precisa ser investigado, da depressão pós-parto, é um dos fatores que podem surgir, que podem já ser sinal disso, e é um momento que a gente sempre fala que muitas vezes pediatra que está atendendo o filho, né, nesse momento tem que chamar atenção e cobrar o tratamento da mãe já desde o início, né, num quadro de depressão pós-parto, né, um tratamento psiquiátrico muitas vezes e psicológico, porque gradativamente o tempo vai passando ali e através dos cuidados, se a mãe não está sabendo lidar direito com as emoções, os sentimentos afetivos ligados à criança, ela vai tendo um comportamento de ir controlando, né, se controlando emocionalmente através dos cuidados. E aí a demanda que vai surgindo, que vai acontecendo, que a gente precisa ter um entendimento do desenvolvimento. Esse é um quadro que acaba sendo muitas vezes muito mal identificado, abordado e tratado, porque a gente só olha o momento da situação, né? Então, com o passar do tempo, é necessário a gente observar que a criança gradativamente vá conquistando e vá desenvolvendo, né? A cada dia que passa, a criança precisa cada vez mais depender menos dos pais, das mães, do pai e da mãe, né? Para ir conquistando cada vez mais habilidades para desenvolver autonomia psíquica, né? Se individualizar e, né, ser um indivíduo que cada vez vai dando conta melhor dele com ele mesmo. Nessa fase do desenvolvimento, que aí vai aparecer lá pelos 5, 6 anos de idade em diante, aí se essas demandas acontecem, né, da mãe com dificuldade de lidar afetivamente com o filho, né, de lidar com as emoções, nesse sentido, a mãe vai como se fosse perdendo o controle, porque o filho precisa ir e vir, mas ele ainda tem um grau de dependência e nesse período vai tendo uma demanda como se fosse, e isso é muito sutil, muito difícil de identificar, né? Como se fosse uma perda de controle, então aumenta o grau de ansiedade, de sensação, né, de insegurança dessa mãe, e que vai sendo projetada sem ela perceber, isso não é consciente, a mãe não pensa dessa forma, né? Vai tendo uma projeção gradual através dos cuidados de proteção, o cuidado excessivo e, né, tendo muitas vezes pelo conteúdo do pensamento que a gente enxerga isso, né? Um conteúdo de um pensamento exagerado, catastrófico, como se o filho, se acontecer isso ele vai morrer, ou eu tenho que observar durante a noite no sono se ele está respirando, se está dormindo, né, ou se está morrendo, né? Tem umas coisas exageradas que sempre quando eu questiono isso com as mães, elas se assustam porque é algo que não se fala, né? Pouco se fala sobre isso, né? Porque já vem a percepção de que estaria se questionando como a mãe como mãe, né? Quanto mãe boa o suficiente ela está sendo. Então pouco se fala nesses pontos, né? A síndrome de Munchausen, assim como a maioria dos adoecimentos, diagnósticos e psicopatologias, ela é multifatorial, ou seja, uma combinação de causas genéticas, contextuais, ambientais, familiares e da vivência do dia a dia, que algumas vezes isto é acelerado, facilitado e mais expresso quando essas pessoas também têm, além de uma predisposição para apresentar esse adoecimento, o consumo de álcool e drogas, que álcool e drogas
são substâncias que geralmente apertam o gatilho para a expressão de comportamentos alterados que estavam adormecidos. De alguma forma, a criança, dependendo do perfil, claro que isso é multifatorial, isso não é tão simples de acontecer, tanto que não é uma coisa comum, né? É mais raro de acontecer. Mas a criança, de certa forma, acaba tendo um funcionamento de ela receber uma afetividade ou receber uma atenção que está vindo através desses cuidados dessa forma. Então, a criança acaba, um exemplo, né, através dessa percepção, dessa sensação de dor que ela está tendo, que ela começou a se queixar inicialmente, e que a mãe vai entrando e reforçando isso gradativamente por ter esse perfil instável, a criança vai, sem se dar conta, tendo ganhos secundários com isso. Então, a mãe começa a direcionar muito mais atenção para ela, começa a cuidar muito mais, mesmo que sendo através de um sintoma, de um quadro clínico, clínico não, né, mas de um quadro, né, com sintomas ali, e essa criança aí vai ser internada muitas vezes e também vai tendo ganhos indiretos através do sintoma, né, de ser cuidada em ambiente hospitalar, de ser bem tratada, de ter as refeições ali, né, no dia a dia, de muita coisa aí sendo feita para agradar a criança ali num período de internação. Então são pontos que vão chamando atenção, né, que a criança não demonstra aquele quadro todo e de alguma forma ela vai tendo ganho secundário, né, por incrível que pareça, é uma coisa que a gente pensa, pô, como é que uma criança pode querer isso, né? Uma criança sem demandas, ela quer estar brincando, quer estar com os amigos, quer estar em casa, e esse perfil de paciente acaba não querendo sair da internação, né? Porque ela está recebendo uma atenção naquele momento através dos cuidados que veio através de um sintoma que traz um ganho emocional importante, né? Então ela acaba tendo essa simbiose que de um lado, e aí a mãe cada vez vai desestabilizando mais, porque ela começou vendo um sintoma, aí a criança, ela refere ter o sintoma inicialmente, né? Não é do nada inventado, e muitas vezes esse que é o fato que acaba sendo muito mal compreendido, porque no momento que se avalia isso, né, já se tem o entendimento, a mãe está mentindo, a mãe está inventando coisa, a mãe está fazendo, né? Só que com o tempo isso vai se desestruturando e desestabilizando cada vez mais. Isso é importante entender a cronologia do desenvolvimento desses quadros, né? E claro que somado a, né, mães que tenham algum transtorno de personalidade, né, um desvio de conduta, de um comportamento mais sério, com o tempo a mãe vai tendo ganho secundário com a enfermidade da criança, né? Então vai tendo um reforço, né? Ela tem dor, né? Vai tendo um reforço, aí muitas vezes a criança nem está com dor, mas a mãe já está falando que está com dor, se torna uma coisa que quem está assistindo naquele momento, o quadro, está percebendo que tem uma coisa grosseiramente incoerente, né? E aí já se tem um rechaço e já se tem uma visão, né, de ir para cima da mãe, que ela está, né, tá mentindo, está inventando, e acaba realmente, né, com a cronificação desses quadros, a mãe muitas vezes prejudicando muito a criança, né? Isso se torna uma bola de neve ali, uma recorrência, e que vai ficando ampliada, exagerada, e que o filho não vai sendo diagnosticado com nada, porque clinicamente ele não tem sintomas, né? E a mãe vai ficando reativa com todo mundo, vai tendo uma questão de não se sentir compreendida, de não estar recebendo uma avaliação adequada para o filho, né, de que os médicos não são bons o suficientes, que não estão identificando o que precisa, que o tratamento que está sendo indicado não funciona, e isso vai tendo uma repercussão cada vez, né, uma questão negativa que só vai sendo ampliada, exagerada, né, e construída gradativamente nesse desenvolvimento, né. As mães são os principais causadores da síndrome de Munchausen por procuração, porque são elas, na maioria das famílias, tradicionalmente, que prestam cuidados aos seus filhos e filhas. E existem aquelas situações, tanto que estão vivenciando dificuldades com a própria criança, ou no relacionamento conjugal, ou no trabalho, e especialmente aquelas com personalidade mais frágil,
com mais vulnerabilidade, com mais dependência, enxergam na possibilidade de manipulação de uma criança para mentir, exagerar ou aceitar suas inverdades como queixas de levá-las para tratamento. Então seria por uma estatística natural de ter mais mães cuidando de seus filhos e logo também deixando-os mais vulneráveis, como por exemplo a essa condição de Munchausen por procuração. Quais são os impactos físicos e psicológicos dessas ações? E mais importante, quais são os caminhos possíveis de tratamento? A intervenção, nesses casos, é um verdadeiro desafio, exigindo uma abordagem multidisciplinar e muito cuidado. Nossos especialistas estão prontos para nos guiar por esse delicado processo de identificação, tratamento e recuperação. As pessoas que sofrem por si mesmas do transtorno ou síndrome de Munchausen, geralmente elas gastam um tempo exagerado na busca, espera e uso dos sistemas de saúde, porque especialmente na parte pública, os resultados das investigações, das conclusões e das condutas médicas são caracteristicamente mais demorados. Além da perda de tempo, geralmente há uma diminuição da credibilidade dessa pessoa com os familiares, amigos e com os próprios profissionais de saúde, porque se fica insistindo em encontrar respostas para problemas que efetivamente não existem e que logo os resultados dos exames são totalmente discordantes do que aquilo que está sendo queixado. E quando isto vai se passando desapercebido no sistema de saúde, essas pessoas são vulneráveis a terem, por exemplo, infecção hospitalar, lesões secundárias a intervenções médicas que eram desnecessárias e até passarem por cirurgias que não tinham absolutamente nenhuma indicação. Então, a pessoa que padece, que vivencia essa condição da síndrome de Munchausen, vai ter uma vasta quantidade de prejuízos, incluindo perda de tempo excessiva, mais descrédito e até efeitos colaterais e consequências negativas do uso exagerado do sistema de saúde com procedimentos absolutamente necessários. Para as crianças, especialmente, que são, digamos, vítimas de pais ou cuidadores que fazem Munchausen por procuração, quanto mais novas, maiores serão os danos. Um deles é do desenvolvimento sob uma condição de muita insegurança, de muita sensação de falta de suporte durante o sofrimento e que tem um descrédito por parte dos outros. Ou seja, quem está tendo Munchausen por procuração na condição de vítima, em tendo um relato, em sendo induzida a mentir, em precisando confirmar informações que não são verdadeiras, tendem a começar, experienciar, viver com mentiras desde muito precocemente, ter uma sensação de estar desacreditado e o pior de tudo, ter que fazer exames, algumas vezes com sintomas dolorosos pelo exame e não pelo adoecimento. Coleta de sangue repetidas vezes, ter que esperar filas em muitas e muitas situações para ser atendido e não ter absolutamente nenhuma conclusão sobre o seu adoecimento, porque de fato não existe. Ou seja, quem sofre desta condição por procuração tende a ter um desenvolvimento na infância e adolescência até na idade adulta, com características e induções para mentir, ser desvalorizado e sofrer por efeitos secundários de exames que eram totalmente dispensáveis. A hipocondria, o paciente, ele também tem uma origem, é um quadro psíquico
né, de uma certa instabilidade, de ansiedade, em que o paciente produz, pela sobrecarga emocional, ele gera sintomas físicos, né? E ele acaba tendo uma visão dele com ele mesmo de catastrofismo com relação, né, cada vez mais dos sintomas que ele está apresentando, e ele também começa a buscar a compreensão disso, e aí tem um medo excessivo de morte, né, de que vai morrer porque né, algum sintoma, por exemplo, dor, né, o paciente aí começa a pesquisar, aí vê, putz, tem dor em quadros reumatológicos, pesquisou no Google lá, daí vai atrás de um reumatologista. Aí pesquisa, faz toda a avaliação, o teu quadro não tem, tá tudo negativo, e o paciente fica, pô, mas eu tenho esse sintoma, daí já vai pesquisando e já vendo, putz, daqui a pouco aparece uma outra especialidade que alguns sintomas ali ele enxerga e aí já se torna, eu devo ter isso, então já vai atrás, mas o básico no caso da hipocondria é da pessoa se perceber, ela tem um medo excessivo de ter doenças com receio, né, da morte, então não é uma pessoa que ela acaba se prejudicando e tendo uma instabilidade grande com ela mesma, né? Não é uma pessoa que tem tanto isso atrelado a ganho secundário, de certa forma. É mais uma insegurança com ela mesma e acaba travando e desestabilizando, né, o próprio funcionamento emocional, né? Então, tem a similaridade com relação a se perceber com sintomas e pesquisar quadros, e é um perfil tanto no Munchausen, né, e muitas vezes no caso da hipocondria, que as pessoas vão tendo um conhecimento de doenças, né, de terminologias médicas e dos quadros clínicos, um conhecimento grande, porque eles vão atrás, vão pesquisar para tentar achar algo que ninguém está achando, que ninguém está vendo, né? Então acaba tendo esse tipo de coisa, que eles vão tendo um conteúdo, é muito comum muitas vezes em indivíduos que trabalham na área de saúde, porque aí eles ainda se colocam como conhecedores, mais ainda, né? E que não estão sendo compreendidos e da mesma forma, né? Então, são quadros bem complicados, assim, que precisa dar apoio, né? E normalmente precisa tratamento psíquico, psiquiátrico e psicológico bem intensos, né? Os tratamentos para síndrome de Munchausen, tanto para a pessoa que vivencia como para aquela que transfere a outro, é essencialmente por psicoterapia, quando se tem o Munchausen como sendo uma alteração vivencial, doentia única. A psicoterapia é absolutamente necessária e, por esse meio exclusivo, tem a resolução dessa questão. Mas, infelizmente, na maioria das vezes, ou pelo menos em 2/3 dos casos, Munchausen está em comorbidade, ou seja, acontece ao mesmo tempo que outros adoecimentos mentais, como, por exemplo, depressão, dependência química, transtorno de personalidade dependente. Nessas situações em que existe simultaneamente as alterações comportamentais, relacionais, vivenciais de Munchausen, mais outra condição, há necessidade de associar a psicoterapia com tratamentos medicamentosos específicos, como, por exemplo, antidepressivos para depressão e medicamentos das dependências químicas de maneira associada. O bom é que quando uma dessas condições melhora, a outra tende a melhorar a reboque. Na síndrome de Munchausen, geralmente as pessoas que têm esta problemática demoram muito a aceitarem que estavam falseando, exagerando e distorcendo situações, porque trata-se de uma alteração doentia, mas que a pessoa tem capacidade crítica, ou seja, ela tem noção, ciência e o faz de maneira voluntária. Portanto, para tentar retardar, impedir ou até
fazer com que passe para uma situação de vítima a não aceitar nenhum suporte inicial. De modo que a primeira técnica a ser utilizada para que essa pessoa tenha aderência, ou seja, que ela inicie um tratamento, é ter muito acolhimento, de modo que o profissional não transpareça ou não demonstre, ou melhor ainda, não tenha nenhuma atitude de relação preconceituosa, condenatória ou de crítica destrutiva. Agora que abordamos os principais aspectos da Síndrome de Munchausen por procuração, é impossível não lembrar de casos emblemáticos que chocaram o mundo, como o de Gypsy Rose, que viveu anos sob o controle de sua mãe, vítima de abusos físicos e psicológicos. Casos extremos como esse ilustram de forma clara os perigos e os danos causados por essa condição. Mas quais são os reais riscos envolvidos e como os tratamentos podem ajudar a interromper esse ciclo? Há relatos não muito consistentes e menos ainda conclusivos que filhas de pessoas com história de Munchausen têm uma probabilidade maior de assim comportar, tanto de maneira autodirecionada, como também atribuindo ao filho ou filha. Então há uma maior probabilidade, mas não uma determinação de quem sofreu Munchausen transferir para outro. Então a mãe da Gypsy lá tinha um quadro, e que isso tudo está relacionado a esse fator, né? A mãe, que já tinha uma estrutura totalmente, né, quase psicótica, fica limítrofe entre psicótico e psicopata, né? E antissocial. E a mãe acaba tendo um funcionamento que é muito mais, com uma intensidade muito maior e produzindo muito mais sintomas e já tendo ganho secundário de forma bem mais evidente, né? No da Gypsy vai tendo isso, né? A mãe vai colocando a filha como doente, aí vai produzindo literalmente coisas graves, que aí tem um nível maior de consciência, mas uma questão empática zero, né? Que aí entra mais na questão de uma mãe antissocial, né, com perfil tanto narcisista, traços narcisistas, mas antissocial mesmo, porque para ela produzir aquilo no filho não faz sentido, né? Na Gypsy a mãe arranca os dentes, raspa o cabelo, para colocar ela como uma pessoa doente e que evidentemente ela vai tendo ganho secundário, porque as pessoas vão tendo pena, vão tendo, né, e bancam muitas coisas, fazem campanha e a mãe vai ganhando dinheiro com isso, né? Então, esse é um fator de agravo desses quadros, né? Que no da Maia acaba sendo mais tranquilo, de certa forma, porque a mãe simplesmente estava lidando com a dor recorrente da filha, né? Não demonstra algo da mãe querendo um ganho secundário, além do tratamento efetivo e da solução do quadro da menina, né? E num quadro mais grave, né? Como o da Gypsy. E tem um outro seriado também que a mãe aplica medicações na menina para ela perder força nas pernas, e também é um mecanismo que por incrível que pareça, que é decorrente daquela dificuldade inicial, né, que a mãe tem de lidar com a afetividade de acordo com o sexo da criança. Então ela tinha um problema grave com a mãe, que ela foi sendo adulta, ela foi desconectando disso, se afastando, né? E quando a filha nasce, ela vai ter que voltar a lidar com essa forma. Então, ou a mãe repete, né, o que a própria mãe fez, que tende a ser o que acontece, é um perfil que a mulher, no caso ali, ela ou repete o controle excessivo, ou ela se permite ser controlada. Por uma criança não tem como ser controlada, né? Talvez na vida adulta, mas na vida da adolescência para frente, mas... Então ela tende a repetir o controle, né? Então acaba sendo, e a gente observa na psiquiatria, né, avaliando os quadros familiares, isso acontece muito, né? A criança vai conquistando gradativamente, precisa ir conquistando essa autonomia psíquica, e a mãe vai perdendo o controle, ela vai desestabilizando, só que os locais, né, os atendimentos acabam sendo simplesmente focados na criança. Então ansiedade de separação, né, quadros que a criança está demonstrando, mas não se avalia a mãe, né? E isso passa batido porque isso vem tudo através dos cuidados, da mãe cuidando do filho. Você não vai pensar, a não ser um quadro que está tendo muita recorrência, uma intensidade grande,
Você não vai pensar que essa mãe está interferindo de alguma forma, né? E não é intencional, mas é por uma desestruturação de lidar com a relação e que vai tendo perda de controle. Então, inconscientemente, acaba sendo, né, a mãe um mecanismo de ela seguir tendo controle. Porque se eu produzo doença na minha filha, né, eu estou fazendo ela perder a autonomia. Ela não vai ter um desenvolvimento. A menina lá da Maia com dor intensa, ela não consegue sair da cadeira de roda. Ela internando recorrentemente, ela não vai conseguir se formar academicamente, ela não vai desenvolver essa autonomia. Então é um modo também, de forma inconsciente, que a mãe vai tendo controle e vai fazendo essa menina precisar dos cuidados dela para sempre. Munchausen a longo prazo, na pessoa que está vivenciando nela própria, estas alterações psicopatológicas incluem ter submissão a exames, procedimentos, chegando ao ponto de ter até cirurgias sem absolutamente nenhuma indicação, o que vai levar a afastamentos do trabalho absolutamente desnecessários, efeitos colaterais de uma internação hospitalar, como por exemplo as consequências de uma infecção hospitalar e algumas vezes até sequelas de procedimentos que eram inexistentes, mas que acabaram sendo realizados por valorização da queixa mais do que os resultados dos exames. E para crianças e adolescentes, a tendência é um desenvolvimento biopsicossocial mais frágil, com muita insegurança, dificuldade de confiança nos relacionamentos e a habituação por aceitar ou praticar a mentira com o objetivo de obter cuidados. Munchausen, infelizmente, é pouco falado, tanto nas formações dos cursos de saúde em medicina, enfermagem, fisioterapia, terapia ocupacional, farmácia, como também nos esclarecimentos para o público leigo. Portanto, Munchausen tem tanto deficiência de habilidade dos profissionais em estarem atentos para esse possível comportamento deste grupo de pacientes que insiste muito na busca de doenças sem ter resultados de exames que correspondam aos relatos, como também quando se tem esta confirmação ou desconfiança por parte de familiares, a tendência é ser tratado com muito preconceito, acusação e desrespeito. Portanto, quando temos a oportunidade, tanto de na vida acadêmica, ensinarmos para as pessoas durante as graduações ou pós-graduações dos cursos de saúde sobre esta possibilidade de sofrimento e de falseamento de informações, estes ficam mais alertas. E para a sociedade e o público leigo, a informação facilita que familiares, amigos, vizinhos possam estar alertas que quando pessoas estão repetida, continuamente e insistentemente fazendo relatos, queixas, buscando tratamentos cujos resultados dos exames não são compatíveis de acordo com o sofrimento relatado como tendo vivenciado, que possam aconselhar essas pessoas, acolher essas pessoas e levantar esta possibilidade, por exemplo, para incentivá-los pela busca de um acompanhamento psicoterápico, ou psiquiátrico ou psicológico. Hoje mergulhamos em um tema complexo e perturbador, a síndrome de Munchausen e o Munchausen por procuração. Exploramos os mistérios por trás desses comportamentos, os riscos envolvidos e os desafios que os profissionais enfrentam para identificar e tratar essa condição. A partir dos casos como o de Gypsy Rose, vimos como vidas podem ser drasticamente impactadas, mas também que a conscientização e a intervenção correta podem fazer a diferença. Agradecemos aos nossos especialistas por compartilharem seu conhecimento e a você que nos acompanhou nessa jornada. Até o próximo Mistérios da Mente.